Fala, Fel, tranquilo? Crise sem fim dentro do nosso Corinthians. Briga, batalhão de choque da polícia, ameaças e Augusto Melo volta e diz ser o presidente do Corinthians, mas Stable fala que não vai deixar o cargo. Uma madrugada de confusão e mais um capítulo triste para o nosso Corinthians. Todos os bastidores foram repercutidos pelo pessoal do Domingol. A gente vai trazer tudo no vídeo de agora, então se inscreva aí no canal. Fortaleça com o like de sempre. Eu sou o Luan, vamos pro vídeo. Hoje o programa tá, galera, pegando fogo, viu? Tivemos mais um capítulo da confusão chamada Corinthians. Torcedores invadiram a sede do clube ontem à noite. Polícia Militar foi acionada para conter a tensão e hoje o clube vive um impasse. Dois caras se autodeclaram presidentes do Corinthians, Augusto Melo e Osmar Stable. A gente vai explicar tudo direito aqui para vocês. Hoje, claro, vamos ouvir os dois lados dessa história. O que é essa confusão do Corinthians nesse momento? A gente está falando de uma instabilidade política no clube, né? Augusto Melo pode voltar à presidência do clube. Esteve, inclusive, ontem no Parque São Jorge, né? Ontem à noite. Uma aliada do dirigente afastado alegou que assumiu o cargo de presidente do Conselho Deliberativo e acabou, de certa forma, segundo ela, anulando o processo de impeachment. Então a gente explica para vocês essa história toda. Olha a confusão. No dia 9 de abril, a Comissão de Ética do clube do Corinthians votou a favor do afastamento de Romeu Tuma Júnior da presidência do Conselho Deliberativo. Mas a Comissão de Ética só protocolou essa decisão na última sexta-feira. Quem vai assumir o cargo, portanto, da presidência no lugar de Romeu Tuma, seria Roberson de Medeiros, que está de licença médica. Aí que começa toda essa treta, essa confusão. A Maria Ângela de Souza Campos, que é uma conselheira e aliada de Augusto Melo, diz que assumiu a presidência de forma interina por conta desse afastamento. Com isso, ela alega que todas as decisões realizadas depois do dia 9 de abril devem ser anuladas. Aí que está o problema. Uma dessas decisões foi justamente o afastamento de Augusto Melo da presidência do Corinthians do clube. Do outro lado, a gente tem a fala de Romeu Tuma Júnior e também Osmar Stable, que é o presidente interino do clube. Ambos estão alegando que a comissão de ética não tem o poder de afastar o presidente sem aprovação em plenário do próprio Conselho Deliberativo. A Polícia Militar esteve lá no Parque São Jorge no sábado, quando Augusto Melo esteve por lá, e que, segundo ele, estava ali para assumir a presidência. A polícia compareceu por conta de todas essas tretas, invasões de torcedores que protestaram contra Augusto Melo. Tá aí um pouquinho dessa treta, dessa confusão. Começo com você, Bruno. É difícil até para a gente entender e explicar para quem está em casa uma confusão, porque nesse momento o Corinthians está vivendo uma situação onde dois caras estão falando: eu sou presidente do clube. E a gente não sabe quem é quem. Exato. A gente vai ter que, para usar um jargão, ver as cenas dos próximos capítulos, né? A gente está aqui no papel de dar informação sempre correta, precisa e apurada. Então a gente sempre tem que ter muita tranquilidade, muita calma para comentar sobre o assunto. É uma guerra de versões, né, Renan? Na verdade, nada mais é do que uma guerra de narrativas da parte do Augusto Melo, que foi afastado do cargo, né? E ainda, em tese, baseado nas decisões da última semana, ele ainda passaria pela votação que definiria ou não o impeachment, né, de maneira definitiva, né, o afastamento definitivo dele da presidência do Corinthians, e da parte da oposição, que diz que o decreto, o ato da Maria Ângela, que é a primeira secretária do Conselho Deliberativo, de que ela não teria o poder para tal, ou seja, ela se autodeclara uma autoridade do Conselho Deliberativo e, portanto, nesse caso, com a anulação de todas as medidas que foram tomadas depois do 9 de abril, ela se declara, inclusive, no poder de assumir a presidência do Corinthians, né? O que a oposição alega? Que ela não tem esse poder, ou seja, que o Conselho Deliberativo ele não tem essa atribuição e que a Comissão de Ética, que afastou o Romeu Tuma do Conselho Deliberativo, não tem também o poder para fazer isso. Ou seja, é uma guerra de narrativas. Da parte do Augusto Melo, que está tentando, de todas as maneiras, retomar o poder, retomar a presidência, e da parte da oposição, que tem nas mãos o processo de votação pelo afastamento dele, ocorrido na última semana, e que diz, né, segundo a versão do pessoal da oposição do Corinthians, de que o Comitê de Ética não poderia afastar o Romeu Tuma, portanto, a partir daí, tudo que for definido
por comitê de ética e por conselho deliberativo, não teriam validade. Morelli, você que é um cara que não fica em cima do muro, por isso que eu gosto de falar com você, e a gente aqui também não tem papas na língua aqui no programa. A pergunta é, né, muito torcedor hoje deve estar se perguntando, é golpe ou não é golpe? Morelli, eu já pergunto para você, o presidente ou o ex-presidente do Corinthians, a gente não sabe, Augusto Melo, tá tentando dar um golpe no clube? Bruno, Michel, Renan, amigos do Domingol, tem cheiro, né? Cheiro de golpe. Tem cheiro, não tem cheiro? Tem cheiro de golpe. Polícia, choque dentro do Parque São Jorge. Você não sabe quem é o presidente. Você não sabe nem se tem corintiano dentro da presidência do Corinthians, porque o que eles estão fazendo não é coisa de corintiano. Estou falando de clube, estou falando de time, estou falando de a parte financeira. Ninguém sabe nada disso. O presidente foi afastado. Foram tomadas as decisões e agora o presidente volta num sábado, para assumir o cargo. Na calada da noite. É muito, para mim é muito golpe. Existem regras, né? O conselho está ali, o conselho votou. O Romeu Tuma foi afastado sim, mas foi protocolado a documentação na sexta-feira. Portanto, depois de tudo isso... E aí você vê uma briga de poder de pessoas que todo mundo fala que quer o bem do Corinthians e todo mundo está colocando o Corinthians numa vala comum. Corinthians, gente, isso é Corinthians. Não pode ser assim. Talvez depois do Flamengo, é o time mais forte financeiramente, de estrutura, de torcida, do futebol brasileiro. E a gente não sabe quem manda no Corinthians. Hoje o time joga. Com qual cabeça? Você acha que não... não. O elenco está blindado. Claro que não está. Imagina o Dorival Júnior. Quem é que vai pagar esse elenco? Que acabou de chegar no clube. O Osmar Stabile falou, perguntei quanto tinha de dinheiro. Me disseram que não tinha nada. Aí depois apareceram 5 milhões. Agora ele pagou uma dívida de 7, 9 milhões. Também não se sabe de onde surgiram esses valores. Então, assim, é preciso pensar no Corinthians, gente, com um pouco mais de responsabilidade, de respeito à bandeira, de respeito ao torcedor, de respeito à instituição, de respeito ao Dorival, aos jogadores que estão correndo ali 90 minutos para tentar tirar o time ou colocar o time num lugar melhor. E esses caras não fazem nada disso, nada disso. Então, é preciso fechar. Não é fechar para balanço, não. É fechar para arrumar essa situação política do Corinthians. É uma vergonha o que esses caras estão fazendo com o Corinthians. E olha, a gente tem uma imagem aí, não sei se já dá para soltar aqui, eu estava até pegando o nome, Douglas de Húngaro. Ele é mais conhecido, a torcida do Corinthians deve conhecer ele. É o metaleiro, ex-presidente da Gaviões da Fiel. A gente tem até umas imagens para mostrar. Ô Michel, você que... jogou, conhece bem torcida organizada, a pressão que exerce uma torcida organizada, mas acho que quando a gente fala de Corinthians e Gaviões da Fiel, talvez hoje seja a torcida que mais pressiona realmente os atletas. E o metaleiro, ele estava lá convocando pelas redes sociais os torcedores, a Gaviões, para estar no clube, porque estavam querendo tomar, segundo ele, o clube. E aí eu te pergunto, Michel, que impacto que isso tem? Primeiro, para a imagem do clube, para essa confusão generalizada, e depois, como o Morelli trouxe, o Corinthians joga hoje, torcida, impacta diretamente ali no rendimento dos atletas. Como é que você se blinda, se fecha, Michel? Então, não tem como dizer que isso não vai impactar dentro do elenco, diante dos jogadores, até porque, até o Morelli citou algo, os atletas eles têm sim que ficar a parte da situação do clube, né, onde ele trabalha. Aí quando você vê, por exemplo, um presidente interino que assume falando que não tem dinheiro, o jogador ele escuta que, pô, como que eu vou ser pago no final do mês? Eu vou receber? Lógico que a prioridade sempre é tentar se blindar, como você falou, e pensar no mais importante, que é o resultado, dar o seu melhor e fazer o seu trabalho bem feito, porque, querendo ou não, você é funcionário do clube, mas não tem como, com toda essa situação em torno do Corinthians, os atletas não estarem cientes da situação. Quando você vê polícia militar entrando no clube, a torcida organizada indo cobrar, um presidente que foi afastado querendo assumir do dia para a noite o clube novamente,
Não tem como, ainda mais, não tem como também blindar os jogadores sem saber das notícias, o que está se passando. Então, vou dar um exemplo. Por exemplo, o próprio Memphis, o Carrilho, jogadores que jogaram na Europa há muito tempo, eu tenho certeza que nunca passaram por situações como essa. Então, quando você vê esse tipo de situação, você se pergunta o que dá para fazer, o que pode acontecer, até onde isso pode chegar. Então, assim, é preocupante, não tem como você ficar à parte disso e não estar ciente da situação. E lógico, vai jogar hoje, profissionalmente falando, você tem que tentar de alguma forma deixar isso de lado e fazer o seu trabalho, mas é muito difícil, né? Porque acabando o jogo você vai querer se interessar e saber até onde isso vai chegar. Então, assim, é complicado, é uma situação triste, né? Você vê, como ele falou, um clube como o Corinthians passar por uma situação dessas. A gente, muitas das vezes aqui, a gente brinca e tudo mais, mas a gente sabe que a gente tem que dar valor para a grandeza do Corinthians. Então, assim, é triste, né? Mas não tem como você conseguir blindar os seus atletas, tamanho problema que passa o Corinthians hoje. Ô, Michel, vamos ouvir. Pode falar, Eu tenho duas informações. Opa. Uma que o Memphis e o Garro estão tentando rever o contrato no Corinthians. Por causa de tudo isso, exatamente, não pagar, não receber, quem manda, e a Gaviões estaria disposta a parar com aquela vaquinha para o estádio, porque assim, está atendendo quem? E eles tinham acabado de anunciar a prorrogação da vaquinha, né? Faz pouco tempo, exato, né? Foi essa semana. A vaquinha teria validade até o meio do ano. A Gaviões tinha anunciado a prorrogação da vaquinha até o fim do ano. Mas agora, com essa informação do Morelli, né, diante então, desse clima olha o tamanho disso, né? Olha o tamanho da confusão, Michel, porque a gente está falando agora de jogadores que já estão repensando seus contratos e a gente está falando da vaquinha, que é tão importante para o torcedor. A gente sabe que o Corinthians está fazendo esse baita esforço para conseguir pagar o estádio e aí a gente tem agora, com toda essa confusão, todo mundo repensando. Não, e aí, Michel? Mas tem uma coisa, né? O povo sempre fala, porque jogador de futebol ganha muito, não sei o que, só pensa em dinheiro. Gente, vamos lá. Todo mundo é pai de família, tem sua família, tá ali no dia a dia, trabalhando, independente se vai ganhar milhões ou não, tá ali em contrato, tem que pagar. Então você imagina, seja lá qualquer tipo de trabalho que você faça, você chega lá e o pessoal, não tenho dinheiro para te pagar. Como é que fica a cabeça do trabalhador? Michel, se você fosse jogador do Corinthians hoje, estivesse atuando, você repensaria o seu contrato? Cara, assim, é uma pergunta difícil. Com certeza, com o meu staff, com quem eu trabalhei por muitos anos, essa pauta seria dada. Tipo, vamos pensar no futuro. Uma reunião, né? Não, sempre acontece. E tem janela agora, né? Tem janela tem agora. A pausa para o Mundial. Não tem como você não pensar isso, até porque você tem que se blindar. E vai muito do momento também da sua carreira. Atletas novos, 25 anos, que tem ainda um longo percurso pela frente no futebol, se repensa sim, porque você quer sair desse momento perturbado. Lógico que deve ser uma honra jogar com a camiseta do Corinthians, mas é algo a se pensar, né? Porque não é fácil você trabalhar dentro de um ambiente pesado como está hoje dentro do Corinthians. Então, com certeza, se falaria, essa questão ia entrar em pauta, né? Até porque eu sempre trabalhei assim. Michel, aproveitando, você já viu presidente de organizada ou ex-presidente de organizada dentro da sede do clube? Dá uma olhada no que o metaleiro falou dentro da sede do clube, gravando e convocando os outros torcedores. Mas, rapaziada, sou metaleiro, trancaram o quinto andar, mó papelão fizeram, convoca a massa pra vir pro clube. Vamos tomar o clube de todo mundo. Aqueles que acreditam, vamos tomar o clube. Eu tô no quinto andar e não saio daqui, vou dormir aqui, porque nós não admitimos esses caras brigar por esse tipo de política ao poder pelo poder e não se preocupam com o Corinthians. Eu tô aqui, quem quiser me acompanhar, vem pro Corinthians que eu autorizo a entrar. Eu autorizo a entrar. Quem quiser vir pro Corinthians, eu autorizo a entrar. Ou seja, é a torcida que manda no clube. Eu era criança, isso já faz um tempo.
o Metaleiro já era personagem bem conhecido de crises no Corinthians, de invasões de CT, né, de protestos, no caso da Gaviões, né, que é a torcida organizada, são as mesmas pessoas criando climas de instabilidade. Né? O nome do Romeu Tuma mesmo, a gente já ouve há quanto tempo no Corinthians, né? Ele que é um conselheiro de muitos anos. Então, assim, essa convocação que o Metaleiro faz para os torcedores, de fato, a gente acha que ele quer o bem do Corinthians? Né? Não quer. O Augusto Melo fazendo isso, como você falou no destaque, na calada da noite. De um sabadão. Você acha que ele quer o bem do Corinthians? Né? A gente vai mentir agora para o torcedor corintiano e falar, não, Augusto Melo está pensando no melhor para o clube. Não é uma briga por poder, uma disputa por poder, uma guerra de narrativas dele, da oposição. Então, assim, o que me parece muito claro, vendo todo o cenário em que o Augusto Melo está inserido, é que ele perdeu a capacidade de governar. E ele está tentando todo tipo de interpretação do estatuto, todo tipo de brecha que ele e os aliados dele vão tentar encontrar para devolver ele à presidência. Isso me parece muito claro. Ele perdeu a capacidade de governar o Corinthians, digamos, pelas vias democráticas. Né? Eleito com apoio do Conselho, com os aliados eleitos, enfim. Eu acho que isso, de todo esse cenário que é muito, muito confuso e muito triste para o Corinthians, isso é o que me parece mais claro, que o Augusto Melo hoje não tem mais condição de retomar a presidência do clube e conseguir governar com alguma tranquilidade até o fim do mandato dele. Ele sabe disso, tá? Ele tem plena noção da situação. Ele sabe o que está fazendo, Michel? Cara, ele sabe. Para você, Michel, assim, o Morelli já deixou bem claro aqui pra gente que foi um golpe com cheiro, tudo de cara de golpe. Para você é golpe também, Michel? Para mim também. Golpe? Com certeza. Augusto Melo deu um golpe. Eu acho que toda a situação em torno do Augusto Melo mostra que hoje ele não tem capacidade mais para assumir o poder do Corinthians. Mas tá tomando o poder do clube, na sua opinião. E tá tentando, né? Tentando hoje retomar o poder. Mas vendo tudo que se fala contra ele, se expondo contra ele, eu acho que seria um momento dele pensar e falar assim, eu não tenho mais espaço, o clima não é mais a favor para que eu consiga comandar um grande clube que é o Corinthians. Então, assim, aí como o próprio Bruno falou, tipo, um sábado à noite, Corinthians jogando no outro dia, eles também não pensam no que pode afetar pro resultado da partida, pros atletas. Então, assim, é muito pensando, é muito ego. Acho que tem muito disso também, né? Acho que de querer mostrar que é capaz e tudo mais. E isso, para mim, eu acho que é você pensar na instituição, no clube, no Corinthians. O que é melhor para hoje salvar o clube? Porque o Corinthians hoje está num momento desesperador, de dívidas, e a gente vendo esse tipo de imagem que a gente viu agora, de torcedores querendo tomar o clube, agindo como se tivesse o poder de poder fazer o que for possível. Isso também mostra a fraqueza dessas pessoas que estão aí envolvidas dentro do Corinthians. Então, assim, dão essa liberdade também, né? Pro próprio Metaleiro aí, que o Bruno falou que já desde pequenininho ele já conhece. Então, assim, eles ganham essa força de pessoas que dão essa possibilidade para eles de fazer o que quiser dentro do clube. Então, assim, é triste, né? A gente, lógico, brinca aqui, tá sempre quer ver um clube grande como o Corinthians passando numa situação dela. Hoje eu tenho o meu filho, que é corintiano, que torce pelo clube. Então, é triste. Não sei até onde isso pode chegar, né? Porque a gente vendo a situação, a gente se imagina até onde, que fim isso pode dar, o que pode acontecer daqui para frente, né, vendo todas essas imagens. Então, assim, é algo a se pensar. Pense na instituição, pense no Corinthians. Ô Morelli, antes de eu passar a bola para você, tudo isso que a gente está falando aqui, daqui a pouco a gente ouve também o que disse o Stabile, mas vale a gente lembrar que na calada da noite e depois de toda essa repercussão nossa, claro que a gente vai repercutir muito mais, o Augusto Melo saiu ali do Corinthians no carro, conversou com os jornalistas numa boa, como se nada tivesse acontecido e disse somente isso: eu sou o presidente. Dá uma olhada. E aí? O que aconteceu aí, Augusto? Fala pra gente aí. Nada, cara, o conselho é soberano, é a democracia corintiana, cara. Você fala tanto em golpe, Augusto, o que foi isso daí que aconteceu hoje? Não tem golpe nenhum, foi o conselho que me colocou de volta. É só cumprindo o estatuto, tem que cumprir o estatuto. A secretária que entrou, ela tem algum cargo importante? Ela tem esse poder pra definir, tirar um presidente do Corinthians? Tem, ela foi eleita, eleita conselheira do Corinthians.
E ela define tudo, ela tira o presidente do Corinthians. Sim, ela tem autonomia, ela é presidente do conselho agora. O senhor que bateu tanto na tecla de golpe, Augusto. Sim. Você vai pra onde agora? Presidente, pra onde você tá indo aí, Augusto, agora? Quais são os próximos passos? Sim, agora. Quais são os próximos passos? Eu tive ameaças, eu vou fazer meu boletim. Presidente, como você vê a situação, um choque entrando no clube social, presidente? Foi eles que provocaram, não foi nós. Você é o presidente hoje, Augusto? Sim, sou presidente eleito pelo conselho novamente. Amanhã está no jogo como presidente. Vai estar amanhã no jogo, Augusto? E aí, Morelli, ele ainda fala, né? Democracia corintiana. E o que a gente tá vendo, pelo menos por enquanto, tem nada de democracia. Eu vou te dizer. E ele vai pro jogo, ele falou que vai estar no jogo hoje. Então, assim, foi feito, como o Michel falou, sem nenhuma preocupação com a partida do Corinthians nesse domingo, porque foi feito no sábado. Essa estabilidade foi pro hotel, foi pro vestiário, vai pro campo. E assim, o Romeu Tuma Júnior diz, que é presidente do conselho, afastado, mas não estava... exerceu todo o rito, né, do afastamento, do impeachment do Augusto Melo. Ele fala que não vale nada o que eles estão fazendo. O presidente, o Augusto Melo, fala que ele é o novo presidente e ninguém se preocupa com o Corinthians. É um jogo de vaidade, é um jogo de poder. Ninguém sabe onde está o dinheiro. Ele falou, o presidente Augusto Melo, estou chamando de presidente, porque eu já não sei mais quem que eu chamo de presidente, né? Vou chamar todo mundo de presidente. O presidente Metaleiro também falou, né? Que vem para cá que eu autorizo. O Corinthians então, assim, cheio de presidentes. Não, mas assim, eu fui setorista do Corinthians por 3 anos. E era difícil, porque tinha Rincon, Vampeta, Marcelinho, tinha uns caras ali da pesada, né? Tudo acontecia, mas não era nesse nível, Então, assim, para deixar os nossos amigos do outro lado cientes, o Romeu Tuma conduziu o processo de afastamento do Augusto Melo. Essa nova presidente do conselho, Maria Ângela, diz que o Romeu Tuma não tinha autoridade para fazer isso, porque ele foi afastado em abril. Dia 9 de abril. Dia 9 de abril. E por isso, toda a decisão que ele tomou nesse processo de impeachment, de afastamento, não vale. Poucas palavras, fiel. Uma vergonha o que estão fazendo com o nosso Corinthians e, na minha opinião, poucos ou talvez nenhum desses que estão aí nessa briga por poder e ego amam verdadeiramente o Corinthians e querem o bem do nosso poderoso timão. Infelizmente a gente fica com medo de tudo que pode acontecer e do final que essa novela pode tomar. O Corinthians precisando se concentrar em melhorar dentro do Brasileirão e também disputar uma Copa do Brasil depois da vergonha que foi na Sul-Americana e pré-Libertadores. Tudo que pode acontecer, infelizmente, deixa a fiel sem saber o futuro do nosso Corinthians. Mais um capítulo de uma novela triste, a gente não gosta de trazer vídeos como esse aqui no canal. Infelizmente, o Corinthians não está só nas páginas esportivas, mas também policiais. Mas temos que trazer a notícia aqui para vocês. Eu queria saber a sua opinião, deixa aí nos comentários, se inscreva no canal, fortaleça com o like de sempre. Eu sou o Luan, até o próximo vídeo, valeu!